A Anatel autorizou a unificação do DDD nas regiões metropolitanas de Sorocaba, do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a partir do dia 30 de outubro. As ligações realizadas de telefones fixos entre os municípios dessas regiões, desde que possuam o mesmo DDD, serão tarifadas como chamadas locais, tornando realidade o anseio de cerca de 4 milhões de pessoas. As chamadas a partir de celular entre os municípios com o mesmo DDD já são tarifadas como locais. Acompanhe. A Anatel formalizou a unificação das tarifas de DDD para as duas regiões no dia 3 de maio deste ano, por meio da resolução número 666/2016. Segundo a agência, não é possível precisar o benefício ao assinante, pois os preços finais e franquias de minuto dependem do plano de serviço contratado, mas que, se forem considerados apenas os planos administrados pela Anatel, a redução prevista é de aproximadamente 60% ao se converter chamadas de longa distância para locais. Thaís Orlovic, repórter setorial. E ainda sobre a qualidade do ar, a Organização Mundial da Saúde alerta que 92% da população global vive atualmente em áreas onde os níveis de qualidade do ar ultrapassam os limites mínimos estabelecidos pela entidade. Os dados integram o mais completo relatório global já divulgado pela organização sobre zonas de perigo para a poluição do ar, com base em informações e medições por satélite de mais de 3.000 localidades rurais e urbanas. A estimativa é que cerca de 3 milhões de mortes ao ano estejam ligadas à exposição à poluição externa do ar. A poluição interna do ar, entretanto, aparenta ser igualmente perigosa, já que em 2012, mais de 6 milhões de mortes estavam associadas à poluição interna e externa juntas. De acordo com a OMS, quase 90% das mortes relacionadas à poluição do ar são registradas em países de baixa e média renda, sendo que quase 2 em cada 3 óbitos foram contabilizados no sudeste da Ásia e em regiões ocidentais do Pacífico. Ainda segundo o relatório, 92% das mortes são provocadas por doenças não comunicáveis, sobretudo doenças cardiovasculares, derrame, doença obstrutiva pulmonar crônica e câncer de pulmão. A poluição do ar também aumenta os riscos de infecções respiratórias graves. A OMS alerta que as principais fontes de poluição do ar incluem modelos ineficientes de transporte, combustível doméstico e queima de resíduos, usinas de energia movidas a carvão e atividades industriais em geral. E na entrevista do dia, o economista Laureano Rosa aborda a questão de como a crise econômica tem afetado as pessoas da terceira idade. Estamos diante de um momento complicado e o idoso sendo obrigado a voltar ao mercado de trabalho, entre outras coisas, pelas dificuldades que a família está vivendo. Os mais jovens da casa perdendo os empregos, situação difícil. Vamos falar sobre esse assunto, sobre as alternativas, com o professor Laureano da Rosa. Ele é da área de economia da Universidade de Taubaté e sempre colabora conosco. Satisfação de tê-lo mais uma vez, professor. Eu que agradeço o convite aí. O governo está querendo mostrar presença, pelo que eu vejo. Muitas medidas, muitas situações, aí é obrigado a ir e voltar. Está gerando até um clima assim de preocupação e inquietação nas pessoas, né? Tem aí a reforma da Previdência Social, vai colocar o idoso mais tempo no mercado de trabalho, tirando vaga dos mais jovens que estão querendo entrar e fazendo comparativos aí com o mundo, né? Como se a situação do mundo fosse igual à nossa, né? Que é lá diferente, no né? mercado diferente. externo, lá o mercado de trabalho é diferente, a condução dos processos é diferente, né? O cidadão lá tem um plano de saúde com muito mais atenção. Até o Ronald Big, que saiu daqui do Brasil, voltou para ser preso na Inglaterra para ter um tratamento de saúde melhor. É verdade. Então, realmente estão passando um processo aí, né, de mudanças. Obviamente que sempre é a população que vai realmente pagar a conta, né? Ou o pato, como diz o Paulo o pato, né? E aí quando se aposenta, realmente, independente do tempo ou não, sempre o valor é muito baixo, né?
quando tem aposentadoria, principalmente o INSS. E aí a gente sempre conversa com os jovens e fala com eles sobre aposentadoria, um complemento, uma tal, né, aposentadoria privada, né, aquela previdência privada. Mas o jovem, às vezes, quando ele está jovem, ele não liga para isso, né? Ou às vezes até fica com um pouco de medo. De Já medo. visto aí os fundos de pensão que tiveram uma... É verdade, né? Então a falta que faz, porque aí você chega no momento, nos seus 60 anos, né? E vai receber então uma renda que realmente, às vezes, é inferior daquilo que o padrão que você tem. E aí cria um problema muito sério, né? Principalmente no momento de crise, onde a gente tem a inflação que corrói essa aposentadoria, né? E aí nós estamos vendo os idosos, que é um momento de descanso, um momento, né, que ele trabalhou a vida inteira e ele tem que voltar ao mercado de trabalho, né? A origem da aposentadoria, né, vem do direito francês, que era colocar o cara num aposento, né, para ele viver os dias finais da sua vida num certo conforto. E, de repente, aqui a gente está vivendo esse processo difícil, vindo aí comparativos do exterior. Não, porque lá fora as pessoas se aposentam com mais idade, ficam mais tempo no mercado. Talvez lá fora não exista tanta dificuldade de absorção da mão de obra do mais jovem e exista situação de tratamento médico, de atenção, muito maior do que a nossa aqui. Não dá para fazer comparação nesse nível. Não, eu acho que não dá. Eu não gosto de fazer comparação, principalmente o Brasil com outros países, né? Porque cada um tem sua característica, tá certo, né? Agora, é lógico que a gente pode ter exemplos lá fora, talvez tentar colocar aqui, mas não, né, equiparando tudo tem que ser igual lá, não é mesmo? E eu tenho um amigo que realmente, ele mora no Canadá, e ele realmente não quer voltar. Por quê? Porque ele paga um imposto muito alto, caríssimo, muito mais alto do que o nosso. Mas ele tem tudo de primeira, na realidade, né? Ele tem segurança, ele tem saúde, ele tem educação dos filhos, tudo de graça, né? Hospital, tudo de graça. Então, o nosso problema também é a questão da corrupção, né? Infelizmente, isso aí pega bastante. Eu não esqueço o Lula falando para o Obama, vamos fazer o SUS aí nos Estados Unidos. É coisa de maluco, o brasileiro tem umas coisas. Mas aí acaba, então, realmente o idoso, né? Ter que voltar ao mercado de trabalho, prejudica os jovens e no Brasil, né, a questão do desemprego do jovem é altíssimo, né? Aquele tal primeiro emprego, aquela dificuldade que tem de primeiro emprego, né? Então ela é uma camada que é a mais alta de todas elas, né? E aí o idoso voltando ao mercado de trabalho, ele realmente ainda vai prejudicar mais o jovem, está pegando vaga do jovem, obviamente. Esse né? vai e vem que eu estou falando do governo, agora tem esse negócio dessa reforma do ensino, né, professor, que foi aí jogada no Diário Oficial, edição extra, medida provisória, aí depois eles dizem que não é para esse ano, nem para o próximo, é para o futuro, não sabem quais são as matérias, se vão tirar, e estão dizendo que o jovem está protestando, está triste com a educação, porque tem poucas horas de dedicação ao estudo. Eu nunca vi jovem ficar triste porque está reduzindo o horário. Verdade. Fica triste quando aumenta. Até porque tem muitos que voltam para ajudar a família depois do primeiro turno da aula. Vão trabalhar, vão fazer estágio. Vai prejudicar o mais pobre. E pior que isso aí não é discutido, né? Porque acho que o problema todo é esse. Isso tem que ser discutido com a população, o que é melhor. Mas não, umas certas pessoas resolvem e jogam isso aí. Aí fica nesse vai e vem, né? E aí o idoso também, com essa crise econômica, você vê o desemprego e vê muitos, além dos jovens, filhos, netos, maridos desempregados. E aí, quantos idosos que passam de novo a ter responsabilidade com essa família, a sustentar essa família, não só com a sua renda, a sua aposentadoria, né? Mas tendo que voltar também para poder segurar os filhos, netos. E aí voltar ao mercado de trabalho e às vezes cair no consignado também para ajudar a família. Isso então, é lógico, porque ele tem uma despesa que é maior do que a receita. E aí, como ele tem essa aposentadoria, que é um dinheiro certo todo mês, os bancos querem emprestar dinheiro para esses idosos, porque aí desconta direto lá na folha, não tem risco nenhum. Então está toda hora, né, lá no idoso, olha, eu te ofereço um empréstimo, recebe carta em casa, né? Ah, mas ele vai morrer, ó,
além de ter aí a garantia da pensão que fica para a família, tem também seguro. Mas a gente vai voltar a aprofundar um pouco mais esse assunto na sequência da entrevista daqui a pouco. Não perca, aqui no Repórter Setorial. O Repórter Setorial vai para um rápido intervalo e na sequência você vai ver. Cresce o número de adolescentes que recorrem a usar anabolizantes. Aguarde um instante, daqui a pouco estamos de volta.